americana sobre o mundo e vai colocar o mundo numa nova ordem, né? A nova ordem mundial que vai durar da Segunda Guerra Mundial até 1990, que é a ordem mundial da bipolaridade, né? A Guerra Fria entre as superpotências Estados Unidos e União Soviética. Para nós começarmos, vamos dar uma olhadinha então na nossa apresentação, para poder nos ajudar aí a formalizar melhor isso, né? Então, está ali na página 324 do livro, do Caderno do Aluno, aulas 43 e 44. Vamos dar uma olhada então? Olha lá. Para começar, vamos pegar a última coisinha que nós vimos ontem. A Alemanha surpreende todo o mundo, principalmente a Inglaterra e a França, assinando um pacto de não agressão com a União Soviética, o Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse pacto germano-soviético de não agressão tinha entre as suas cláusulas a divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética. Tá? Então, a Alemanha invade a Polônia a partir do oeste e a União Soviética invade a Polônia a partir do leste. Né? E aí nós temos digamos assim, o desencadeamento da Segunda Guerra Mundial propriamente dito. Né? Por quê? A Inglaterra e a França tinham um acordo com a Polônia que se a Polônia fosse agredida, a Inglaterra e a França iriam ajudá-la. Era o fim da política do apaziguamento que nós tínhamos visto ontem. Então, em 1º de setembro de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, que vai durar, interessante, né? Até setembro de 1945. Né? Embora a Alemanha tenha saído da guerra em maio, né? O Japão só se rendeu em setembro de 45, após a explosão das duas bombas atômicas, né? Em Hiroshima e Nagasaki. Tá? Então aqui é o mapa da Polônia, né? Aqui é o mapa da Polônia, a fronteira da Polônia em 37, né, quer dizer, antes de começar o avanço alemão sobre Danzig, né, que era a Gdansk, hoje em dia, uma cidade polonesa novamente, naquele tempo era uma cidade livre, né, e aí então os soviéticos e os alemães dividem a Polônia, né, eles dividem a Polônia, tá? A Polônia desaparece novamente. A Polônia foi rapidamente derrotada porque não tinha como enfrentar as forças blindadas alemãs, na chamada Blitzkrieg. Né? Não tem como. Eram tropas blindadas acompanhadas por fortes contingentes de aeronáutica, bombardeio de mergulho, e os poloneses tinham para opor contra eles basicamente tropas de cavalaria, aviões velhos, sobra da Primeira Guerra Mundial. Eles não tinham muito o que fazer. Então, foi até fácil para os alemães, né, derrotar o exército polonês e depois acabar com o exército polonês, né? E os soviéticos também. Se vocês procurarem no Netflix, tem um filme lá que fala sobre o massacre de Katyn, Katyn com Y, K-A-T-Y-N, em que mais de 30 mil oficiais poloneses foram mortos pelos soviéticos, né? Então, foi terrível, né? Isso aqui é uma imagem lá de Varsóvia, né? O que sobrou de Varsóvia depois dos ataques alemães, tá? Bem, começa então aí digamos assim, os choques, né, entre a Alemanha e os outros países. Os alemães, depois de terem conquistado rapidamente a Polônia, viram suas baterias para o lado ocidental, né, e vão enfrentar a França. E vão, além de enfrentar a França, derrotar outros vários países ali, né? É o ano de 1940, o ano em que a França vai se render, tá? Então derrotam a Holanda, o exército holandês, coitado, durou cerca de 3 dias, né? A Bélgica, cerca de 7, 8 dias, porque tinha um forte lá, o de Memel, que demorou um pouquinho para ser tomado. Depois, a Noruega, que foi tomada por causa do minério de ferro norueguês,
e para que a Alemanha não enfrentasse um cerco naval, como havia acontecido na Primeira Guerra Mundial. E na Noruega, pela primeira vez, foram usadas tropas aerotransportadas de paraquedistas, né, para dominar a cidade, e as cidades norueguesas. E, finalmente, a França, em junho de 1940. A França foi derrotada. Tá? Isso foi terrível, né, para os franceses, foi uma humilhação muito grande para os franceses, que inclusive tiveram que se retirar junto com os ingleses, que também foram derrotados. Né? Os ingleses também foram derrotados e tiveram que se retirar. Não sei se vocês assistiram o filme Dunkerque, é um filme bem chato, né? Quase não tem diálogos, né? E mostra essa retirada. Dunkirk, né? Em português Dunkerque, mostra essa retirada dos franceses e dos britânicos lá da Europa, né? Da Europa continental, da França. Tá? Então, essa primeira fase é a fase das ofensivas do eixo, das ofensivas alemãs. Tá bom? Bem, dois lados aí começam a se cristalizar no conflito. De um lado, as potências aliadas, que vão ganhar a guerra, Inglaterra e França a princípio, depois a União Soviética e depois os Estados Unidos. Por último, em 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos. Do outro lado, as forças do eixo, as que vão perder a guerra. Né? A Alemanha, a Itália e o Japão. A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão imperialista. Tá? Então, esse lado aqui é o que vai vencer, esse lado aqui é o que vai perder. Tá bom? Lá, o que nós vimos até agora, essas ofensivas, elas têm uma representação muito clara, por exemplo, quando a gente pensa assim em termos de cartografia, né? É fácil de enxergar cartograficamente esse conflito aí. Vamos ver se ele aqui ele aparece. Então esse aqui é um mapa da Europa. Eu só vou ver até a parte que nós estamos vendo agora, tá? Esse aqui é um mapa da Europa antes da Segunda Guerra Mundial, né? Antes da Segunda Guerra Mundial. Aqui está a Alemanha, Itália, União Soviética, França e Inglaterra, né? França e Inglaterra. A Alemanha, quando Hitler toma o poder em 1933, nós já vimos isso, tem o seu território dividido, né? Então, a Alemanha tem essa zona desmilitarizada aqui, ó, que é a Renânia, né, que vai ser, então, reocupada, tem essa divisão no seu território, com a Polônia dominando essa parte, né, dominando essa área que antes era Alemanha. Aí, Hitler remilitariza a Renânia, né, dentro daquele plano secreto, né, que nós vimos ontem. Depois, anexa a Áustria em 1935, vimos ontem também, sem dar um único tiro. Ainda na política de apaziguamento, ele domina a região dos Sudetos, onde haviam minorias alemãs, e depois, por força do Tratado de Munique, toda a Tchecoslováquia. Tá? Tudo isso cai nas mãos de Adolf Hitler. Ele assina um tratado de não agressão com a União Soviética, que tinha nas suas cláusulas secretas a divisão da Polônia. A Itália invade a Albânia, né? A Itália invade a Albânia. Aqui vocês estão vendo a África do Norte como colônia francesa, né? Marrocos, Argélia, Tunísia, né? E aí começa, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Hitler invadiu a Polônia e dividiu a Polônia com a União Soviética. Foi onde nós começamos nossa aula hoje. Aí, ele vai virar suas baterias aqui para o Ocidente, né? Porque a União Soviética não representa perigo para Hitler. Então, diante desse poderio, né, que os alemães têm, ele consegue ainda trazer para o lado do eixo a Romênia, Bulgária e Hungria. Volta-se lá para o outro lado, para a fronteira francesa. Aqui, pessoal, nós temos as forças francesas e a Força Expedicionária Britânica, né? Ó, nessa regiãozinha aqui, que vocês estão vendo essa linhazinha, é a linha Maginot. Linha Maginot. Era uma defesa estática que os franceses tinham feito na fronteira com a Alemanha
para impedir que os alemães avançassem por aí como tinham feito na Primeira Guerra Mundial. Olha o que os alemães fazem. Eles, primeiro, para se garantir, derrotam lá a Dinamarca, garantir que não haverá um cerco aqui, né? E também vão para cima da Noruega, tá? Com paraquedistas, principalmente, né? Então, os paraquedistas desembarcam na Noruega, derrotam a Noruega, a Alemanha não vai sofrer um cerco naval, um bloqueio naval, como aconteceu lá na Primeira Guerra Mundial. Não vai acontecer isso. Depois invadem, ó, presta atenção, atraem as forças britânicas e francesas aqui para a região da fronteira com a Bélgica, né? Para quê? Para cercar essas forças. Olha lá, tá? Então, esse movimento acaba cortando ao meio as forças dos franceses e dos ingleses. Essas forças da linha Maginot ficam aqui paradas, sentadas, olhando, né? E toda essa região cai sob o poder da Alemanha, né? Então, junho de 1940, parecia já que a Alemanha iria conseguir a sua vitória. Havia, nesse caso, um problema a ser resolvido, que era a Inglaterra, né? A Inglaterra é uma ilha, né? O Reino Unido é uma ilha. Para você invadir uma ilha é um problema muito sério, tá? E para isso, os alemães vão tentar uma campanha, primeiro, aérea de enfraquecimento das defesas britânicas. Eles não contavam com o fato de que a Inglaterra tinha duas grandes armas, ou três ou quatro. Primeira grande arma, o radar, que permitia aos pilotos britânicos lutar à noite, né? Então, os bombardeios noturnos dos alemães fracassaram. E eles não conheciam essa arma, o radar, né? Os alemães não conheciam essa arma que os britânicos tinham inventado. Um segundo elemento importante foi a descoberta pelos britânicos da chave criptográfica dos códigos alemães, através de uma máquina chamada Enigma, né? Então, eles decodificavam tudo que os alemães iam fazer, os britânicos já sabiam antecipadamente, né? Quem inventou, aí deu origem ao primeiro computador, né, com o Alan Turing, né, inventando isso aí, essa máquina que conseguia decodificar as mensagens alemãs. O terceiro ponto é a presença dos pilotos da RAF, da Real Força Aérea Britânica, que estavam lutando sobre o céu do seu próprio território, né? Então eles tinham mais combustível, podiam ficar mais tempo no ar, e além disso, eles tinham um avião maravilhoso, que era o Spitfire, que era, sei lá, o mais avançado lá da época. Tá? Então, a estratégia de tentar avançar sobre a Inglaterra, primeiro enfraquecendo suas defesas, né, com bombardeios maciços, fracassou, embora os britânicos tenham sofrido bastante, né? Começa então os bombardeios aéreos sobre a Grã-Bretanha e a RAF, né, que está aí em azul, consegue derrotar os alemães. Foi a primeira vez que a máquina de guerra alemã parou, né? Os alemães então tiveram que desacelerar aí um pouquinho a sua máquina de guerra. Bem, continuando aqui na nossa apresentaçãozinha, depois a gente volta lá no mapa, né? Vamos começar então a analisar o seguinte. Primeiro, a Itália entra na guerra, né, com ataques à Inglaterra e lá no norte da África, ajuda a Alemanha, né? Depois, os nazistas começam a sofrer resistência lá na Europa, os movimentos de resistência. E também, como na França, por exemplo, sabotagens, né, cortar linhas de comunicação, detonar pontes por onde as tropas nazistas iriam passar. E lá na China, um movimento também de resistência contra os japoneses, né? Então aqui é o Deng Xiaoping, que depois vai ser um dos grandes modernizadores da China, né? Nos anos 70, com os líderes do Exército Vermelho Chinês, tá? Agora vejam, Hitler não conseguiu derrotar a Inglaterra, tá? Mas ainda está vitorioso, ainda está lá numa posição de muita vantagem. Ele vai agora atacar o seu antigo aliado, ó. Ele vai atacar aqui, ó,
vai atacar a União Soviética. A União Soviética, tá? Por quê? Porque ele é anticomunista, porque ele queria conquistar mais espaço para a Alemanha, porque a União Soviética tem muitos recursos naturais. Só que antes disso, ele tem que resolver o problema aqui da Iugoslávia, que está se revoltando contra ele, e da Grécia. Isso por quê? A Itália não conseguiu dominar Iugoslávia e Grécia, né? E aí Hitler vai lá ajudar, vai dominar Iugoslávia, Grécia e aqui embaixo a ilha de Creta, né? Então os ingleses dominavam a Grécia, são derrotados, a Iugoslávia cai, os ingleses se retiram para a ilha de Creta, né? E os alemães vão lá atrás deles e derrotam eles, né? Com grupos de paraquedistas e tal. Muito bem. Então, isso atrasa, perdão, isso atrasa a ofensiva contra a União Soviética, né? Vejam que boa parte da Europa, né, ó, da Europa nórdica até o Mar Mediterrâneo está nas mãos aqui do exército nazista, né? Vamos lá. Aí ele começa a concentrar as tropas dele nas regiões aí da Rússia, né, ó, né, na fronteira com a União Soviética. Nós estamos já em 1940, lá pelo mês de setembro. Três grandes grupos de exército, né? Um grupo para dominar Leningrado, que é cercada, mas não é dominada. Outro grupo para dominar Moscou, que também não consegue ser dominada. E outro grupo para ir para o Cáucaso aqui, né? Para tentar chegar nos recursos petrolíferos lá do Cáucaso. Aí vem o inverno russo. Aí, meu filho, ninguém consegue se movimentar. O que dá tempo para os russos se rearticularem, se prepararem, mobilizar as suas forças. Então, é quando Hitler, em 41, né, 41, tá? Hitler consegue dominar grande parte do território russo e os russos vão se retirando, utilizando a mesma tática que usaram contra Napoleão, a política da terra arrasada. Vão matando os rebanhos, pondo fogo nas casas, destruindo ferrovias, nada que pudesse ser deixado para trás para ser usado pelos nazistas. Porque daí vem, olha lá, vem o inverno russo, né, 40 graus negativos. Começa então o ponto de virada da guerra em Stalingrado. Stalingrado, né? Essa cidade vai atraindo para o seu interior o exército alemão, o sexto exército alemão do Marechal von Paulus, e quando o Marechal von Paulus dá conta do que está acontecendo, ele está cercado dentro de Stalingrado, né? É o início da derrota dos nazistas. Pelo menos começa aí uma nova fase de equilíbrio, né? Equilíbrio, tá? Então nós temos aí, ó, os prisioneiros soviéticos, né? Prisioneiros soviéticos a perder de vista, né? Sendo aí escoltados por soldados alemães, tá? Aqui mais cenas, né? Lá do avanço alemão sobre a União Soviética, tá? Olha aí, fileiras de mortos em grande quantidade. É o momento então do nosso mapa aqui, ó, começar a dar a virada da guerra. Ó, os Estados Unidos estão entrando na guerra agora. Ó. Por quê? Porque os Estados Unidos foram atacados pelo Japão, em Pearl Harbor, lá no Havaí. Olha que interessante. O Japão declarou guerra aos Estados Unidos, a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos, a Itália declarou guerra aos Estados Unidos. Ok? Só que o Japão não declarou guerra à União Soviética. Eles não entraram em guerra. A União Soviética só declara guerra para o Japão em junho de 45, quando a Alemanha já tinha sido derrotada. Aí, quando os Estados Unidos entram na guerra, eles começam a participar do teatro de operações, porque a ideia era acabar com o bastião soviético, o bastião alemão aqui a partir da Itália, né? A campanha pelo Mediterrâneo, Winston Churchill lá da Inglaterra defendia. Vejam que a coisa não é assim tão simples, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, o que vai acontecer. Espera um pouquinho, deixa eu só localizar aqui
um outro recursozinho que eu queria trabalhar com vocês, que é aqui. Pronto, olha lá. A Alemanha termina a ocupação da França, porque ali havia um governo colaboracionista, e começa o avanço, né, ó, começa a guerra na África do Sul, no norte da África e no sul da Itália. Né? Aí vai se destacar a figura do general Erwin Rommel, o Raposa do Deserto, né, que mesmo com alemão, mesmo que com poucos soldados, poucos tanques, consegue fazer frente aí aos ingleses e americanos, mas acaba sendo derrotado, né? Acaba tendo que se retirar para o sul da Itália. Tá? Então ele se vê cercado, se retira lá para o sul da Itália e depois os americanos começam também a avançar pelo sul da Itália, junto com os ingleses, né? O general Patton, George Patton e o general Montgomery, né? Começam a avançar de sul para norte, ó, acabando lá com o domínio de Mussolini na Itália. Depois o general Clark. Aí o Brasil vai entrar na guerra, inclusive, em 1944. Vejam que a Itália se retirou da guerra, né? A Itália se retirou da guerra e a Alemanha ocupou o restante da Itália. Lá no, eita, cadê? Aqui. Lá no Pacífico, então, né, nós vamos ter uma guerra entre o imperialismo japonês e o imperialismo. Por isso que é uma guerra mundial, né? Está acontecendo no Pacífico, na África do Norte, o Brasil entrou na guerra, enfim. Entre a África do Norte, entre o imperialismo japonês e o imperialismo norte-americano. São várias batalhas, né? As batalhas na África, que nós já vimos também, tá? Olha aí, ó. O ataque japonês a Pearl Harbor. Tem filme disso aí também lá no, não sei se é no Amazon ou no Netflix, né? Pearl Harbor, muito bom. Mostra bem como foi isso daí. E tem aí, ó, a campanha dos alemães contra, aqui são aviões da Luftwaffe, né? Da Força Aérea Alemã, sobrevoando Londres e tal, né? Olha aí. Tá? Então, a derrota da Itália, tá? E aí a participação da FEB. O Brasil entrou na guerra com 25 mil soldados, viu, pessoal? Teve 400 mortos, né? Covid-19 já matou muito mais, né? Mas, enfim, o Brasil participa das batalhas de Monte Castelo, que aqui em Ribeirão Pires virou o nome de pastelaria, a batalha de Porreta Terme, enfim, a Força Expedicionária Brasileira participa bem dessa guerra. O Mussolini, que até então era líder lá na Itália, é preso na cidade de Milão, quando estava tentando fugir para a Suíça. Ele e a amante dele, Clara Petacci, são pendurados de cabeça para baixo num posto de gasolina e fuzilados. E são deixados lá. Ah, aqui são cartazes do tempo da guerra aqui no Brasil. Ó. A FAB atinge o alvo inimigo. Né? Que a FAB, Força Aérea Brasileira, foi criada nessa época, né? Atingindo aqui um submarino alemão. Né? Últimas notícias, olha lá. Né? Dispondo de um serviço especial, o Repórter Esso, notável criação jornalística do rádio, lançado pela Standard Oil of Brazil, dará de amanhã em diante ao público brasileiro as últimas novidades sobre os acontecimentos mundiais. Né? Então, o rádio era o grande elemento, o seu repórter Esso, né? O primeiro a dar as últimas. Era a grande fonte de informação do brasileiro nessa época. Bem, vamos ver o que vai acontecer lá no nosso mapa com essa parte da guerra. Começa a contraofensiva, olha a quantidade de soldados, de divisões, né, que os soviéticos colocaram contra o exército de Hitler. Veja também que Hitler vai recuando, mas muito lentamente, né? Agora, começa uma etapa de bombardeios dos aliados contra o complexo industrial alemão, tá? Então, são bombardeios de longo alcance, né, para tentar minar o esforço de guerra da Alemanha. Assim, nós vamos tendo um duro avanço, né, sobre essas áreas, até que finalmente a Alemanha, não podendo fazer frente a esses ataques, acaba tendo a sua capacidade industrial militar extremamente reduzida, profundamente
reduzida, né? Vamos lembrar, os aviões grandes aqui são bombardeios, né? E os pequenos são caças, né? São a escolta. A produção industrial norte-americana toda a serviço agora dos aliados, né? E o rolo compressor russo vindo de leste, né? Começa então um outro plano. Olha, está dando muito trabalho subir pela Itália, muito trabalho. Está muito difícil. Vamos começar uma outra forma aqui que vai ser o famoso dia D. Assistam o Resgate do Soldado Ryan, né? A primeira meia hora fala sobre esse desembarque na Normandia, né? O dia D. Primeiro, paraquedistas, para abrir cabeças de ponte, e depois o desembarque 5 de junho de 1944. Tá? A partir dessas áreas, nós passamos a ter, então, o avanço aliado sobre a Alemanha, né? Primeiro sobre a França, a libertação da França, e depois sobre a Alemanha. Eu não sei se vocês estão notando, mas a Alemanha está sendo cercada, né? Ó, pelo norte, pelo sul e aqui pelo leste, né? Vai começar daqui a pouco a corrida para Berlim, tá? A corrida para Berlim. Vamos ver aqui o fim da guerra. Muitos recursos de que os aliados dispunham fizeram com que, a partir do dia D, começasse a corrida para Berlim e lá no Japão, né, houvesse o recuo primeiro dos japoneses e depois disso a bomba atômica, né? O Japão só se rendeu depois que 2 bombas atômicas explodiram sobre o seu território em agosto em agosto de 45 e a rendição em setembro. Então vamos lá. Primeira corrida para Berlim, do lado oriental os soviéticos e do lado ocidental Inglaterra, França e Estados Unidos. A guerra lá do Pacífico é uma guerra entre 2 imperialismos, entre o imperialismo japonês e o imperialismo norte-americano. Os americanos estão empurrando o Japão de volta, mas os japoneses estão dando trabalho. Tá? Estão dando muito trabalho. Aí é a visão de uma barcaça de desembarque de aliados um pouco antes do dia D, né? Indo no dia D, né? Indo lá para a costa da Normandia, né? Isso aqui são armadilhas, ó, para impedir que essas lanchas de desembarque conseguissem chegar lá, né? Aqui é a visão que o soldado tinha quando abria-se aí a lancha de desembarque, né? E aqui, aí já são visões não da França, né? Aí já são da Polônia, né? O avanço do Exército Vermelho, porque primeiro os soviéticos destruíram e depois os alemães destruíram também no seu recuo. E isso foi o que sobrou de Hiroshima, né? Após o ataque da bomba atômica de 1945. Aliás, esse prédio é mantido assim até hoje, né? É o Observatório Astronômico lá de Hiroshima, né? Onde tem o Memorial da Paz para lembrar o ataque que aconteceu lá, né? Aqui é o portão de Brandemburgo e os primeiros a entrar, no final das contas, lá foram em Berlim, né? Foram os soviéticos, né? Foram os soviéticos. Isso representado aqui é mais ou menos o seguinte. Vamos lá. Dia D com a libertação da França, né? Então, vai acontecendo a libertação da França. O rolo compressor continua avançando. É bom lembrar que depois todos esses territórios vão ficar sob influência da União Soviética, né? Mais desembarques ali para libertar as pontes, né? Lá da Holanda e tal. A corrida para Berlim está acontecendo. Agora vai acontecer um negócio interessante. A última contraofensiva de Hitler, aqui, ó, 25 de dezembro de 1944. Tá? Hitler vai pegar suas poucas reservas e vai tentar cercar os exércitos americanos nessa área aqui. Não vai dar certo, né? Ele vai acabar sendo derrotado. Ele quer tentar fazer isso, não dá certo. Inicialmente, algumas vitórias, só que depois ele acaba sendo empurrado para trás, né? Fecha-se a linha novamente e aí é só uma questão de tempo até que os aliados cheguem a Berlim e acabem com os sonhos de grandeza do Terceiro Reich, né? Então,
os soviéticos chegaram, depois os americanos chegaram, tá? Hitler comete suicídio, acaba a Segunda Guerra Mundial aí na Europa, ok? A bomba atômica, né, o cogumelo nuclear, né, ó, Hiroshima e Nagasaki, mais de 300 mil mortos. Nós ainda não chegamos nisso no Covid, hein? Mas vamos chegar, estamos chegando. Já ultrapassamos Hiroshima, né, estamos chegando agora na soma Hiroshima-Nagasaki. Podem ter certeza que nós vamos conseguir, né? Aí visões de Hiroshima, né, depois da guerra, né? Como, esse aqui é uma pessoa que sobreviveu ainda, né? Aliás, teve um cara, deixa eu tirar essa imagem, teve um cara que sobreviveu à bomba de Hiroshima e foi se tratar em Nagasaki. E aí ele estava lá quando a segunda bomba explodiu novamente. Foi o único ser humano a sobreviver a 2 ataques nucleares, né? Ele morreu faz pouco tempo atrás aí. Outra curiosidade é que esse japonês que sobreviveu a 2 ataques nucleares morreu no mesmo dia que o inventor do miojo morreu também, do macarrão instantâneo morreu. Dizem que fizeram 3 minutos de silêncio para ele. Bem, então aí é o Memorial da Paz lá, não é nada do Memorial da Paz, é a entrada da cidade, né, o Tori, não sobrou nada. Ah, aqui os 3 grandes, né, o Roosevelt já tinha morrido, né, esse aqui é o vice dele, o Harry Truman, Stalin e Churchill, né, Estados Unidos, Rússia, União Soviética e Inglaterra, que vão decidir depois os rumos do mundo. 15 milhões de mortos, a União Soviética foi quem mais perdeu pessoas lá, né? 25 milhões de cidadãos mortos, 5 milhões de judeus nos campos de extermínio, criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que está aí até hoje, né? E o domínio norte-americano sobre a geopolítica mundial, tá? Aqui são visões, né, de um campo de concentração quando ele foi libertado, né? Campo de concentração quando ele foi libertado, tá? Pelos aliados, né? Os judeus ficavam desse jeito. Judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, católicos, enfim, 6 milhões de judeus mortos aí, colocados em vala comum, né? Aqueles que não eram colocados em vala comum eram queimados, né, nos fornos crematórios depois das câmaras de gás, como em Auschwitz, por exemplo, onde tem lá o memorial do Holocausto, e depois eles viravam cinza, né, que depois ia virar adubo. Aí Vinícius de Moraes escreveu, um poeta brasileiro, escreveu lá um poema chamado Rosa de Hiroshima, que depois virou música com a banda Secos e Molhados, né? Se vocês depois puderem procurar aí, né? Banda Secos e Molhados, Rosa de Hiroshima. Tá? O mundo, então, vai se dividir entre o lado soviético, a cortina de ferro, aqui, e o lado capitalista, né? Controlado pelos Estados Unidos, né? Então vamos ter aí a geopolítica da bipolaridade, né? A geopolítica da bipolaridade. Bem, aqui também já encerramos. Tá, tudo bem. Tem mais uma coisinha que eu queria falar, que é o seguinte, deixa eu só achar aqui, que é uma coisa que eu tinha separado para a gente ver hoje, mas eu não estou achando porque eu sou burro. Aqui. Ai, que raiva. Não, não achei. Bom, então, tudo bem. Bom, pessoal, era isso, né? Demorou muito essa aula, mas tudo bem. Ó, lição, hein? Da página 16 à página 26, mais os exercícios, tá bom? Mandem para mim, por favor, e eu estou à disposição para qualquer dúvida aí no WhatsApp. Ok? Oi. Envia só o resumo, isso, só o resumo de hoje, tá? Mais alguma coisa? Não? Então, até a semana que vem. Aguardo aí as lições de vocês. Tchau, tchau.